Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. Já estava com saudade de vocês, porque fazia uns dias que não passava aqui pela gravação. Mas retornando, queremos já agradecer a vossa audiência e pedir desculpas, porque na lição 7 eu estava na Bahia, no evento da Umadene, e não consegui fazer a gravação de lá. Tá? Então, nos desculpe em nome de Jesus e vamos fazendo aqui um comentário dessa lição de número 8 de adolescentes, o segundo diário de viagem. Nós estamos com a lição que tem uma temática, o apóstolo Paulo, grande missionário, e estamos dando continuidade à segunda viagem missionária. Né? Era a lição de número 7 e agora o segundo diário de viagem. Nós temos 3 objetivos e tentaremos ser bem específicos nisso. No primeiro objetivo, apresentar uma visão panorâmica das conexões que Paulo fez com diversas pessoas. E é interessante porque aqui vocês vão poder trazer aplicações práticas daquilo que os nossos adolescentes fazem com os seus amigos, com os seus colegas, com aquelas pessoas que conhecem no dia a dia. Então, fazer as devidas conexões. Explicar o desenvolvimento da obra de Deus em Filipe, Tessalônica e Bereia. É claro que a gente não consegue fazer essa explicação por completo, mas trazer aqui à luz daquilo que é passado para a gente uma noção do que aconteceu. E, por fim, conscientizar que o discípulo de Jesus deve manter a sua fidelidade a Deus, mesmo enfrentando tribulações. E o terceiro objetivo sempre é complicado quando aparece para a gente com o verbo conscientizar, porque esse conscientizar vai depender do outro. E é claro, nós não temos esse poder, mas espero que os irmãos consigam trazer à luz das Escrituras, dentro aqui do que é planejado, uma abordagem que os nossos adolescentes possam refletir bastante e manter sua fidelidade a Deus, mesmo enfrentando tribulações, que não é fácil. Se nós adultos, muitas vezes, temos dificuldade de manter o nosso relacionamento com Deus, a base de fidelidade, a base do amor, a base da adoração, sem precisar dos benefícios de Deus, que Ele vai dar, é claro, independente da gente querer ou não, não é? Porque são consequências da graça. Mas os nossos adolescentes que ainda estão aprendendo a se relacionar com Deus, é muito mais difícil. Mas cabe aí a cada um de nós trazermos algumas explanações para que eles possam afinar esse relacionamento com Deus e, é claro, dentro desse relacionamento, aqui deixar muito mais visível a sua fidelidade ao Senhor. O texto que nós temos para nossa aula de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 a 34, que é uma continuidade da lição passada, já que nós trabalhamos na lição passada, embora eu não gravei, mas trabalhamos Atos 15 e Atos 16, a parte inicial. Agora a gente vai para a parte final de Atos 16, que é trazendo aí algumas dificuldades que os missionários passaram. Especificamente, Lucas narra aqui a vida do apóstolo Paulo com os irmãos que lhe acompanharam. E aí, justamente, nós temos na mensagem, que é o texto áureo na lição de adultos, e eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, aqui na verdade, um bálsamo, um refrigério, na verdade, para a gente, uma alegria saber que, em meio às dificuldades, alguém chega para a gente e diz: eu quero aceitar Jesus. Então, para a gente, não é? É sempre uma alegria poder ganhar almas para o Senhor Jesus. Quem salva é Jesus, mas nós lutamos para ganhar almas para Ele. Meus queridos irmãos, então, ainda aqui no Ei Professor e Ponto de Partida, há momentos bem significativos que vocês poderiam aproveitar. Como inicialmente o nosso
né, comentarista, traz a ideia lá de aproveitarmos Romanos 8:28 e falar um pouquinho da vontade de Deus. Então, é pertinente aqui nesse momento nós falarmos que a nossa vida cristã ela tem momentos altos e baixos. Vai ter momentos de alegrias, momentos de privações. E que bom seria que nós pudéssemos aproveitar também os momentos de privações, os momentos de dificuldades, os momentos de provas, os momentos de lutas, para poder, a partir desses obstáculos, crescer mais e mais em graça, em sabedoria e, é claro, se aproximar mais de Deus. Tá? Então, temos aqui 3 palavrinhas que é colocado para a gente. Né? Em meio a essas circunstâncias, precisamos nos manter firme, orando e louvando ao Senhor. É isso que nós vamos passar para os nossos adolescentes. Em meio às dificuldades, vai ser preciso manter firmeza, manter a oração e, é claro, o louvor diante de Deus. O louvor aqui não é especificamente o louvor canções, mas o louvar é elogiar, está aqui dentro do elogiar, agradecer, enaltecer a Deus, tá? Que é o aleluia, louvai ao Senhor. No ponto de partida, aí a gente vai trabalhar com amizades, e aqui você pode aproveitar. Eu estou disponibilizando para vocês uma dinâmica de amigos, dinâmica de amizade, tá justamente aí no Drive que é disponibilizado para vocês, uma dinâmicazinha para trabalhar a amizade. Né? Não dá tempo para a gente discorrer, mas vocês usam se acharem por bem, tá bom? Porque é um momento interessante, já que a lição vai trazer para a gente a ideia de conexões. Paulo, ele estabeleceu conexões. Então, ele saiu pregando, estabelecendo obreiros por onde passou e, é claro, saiu colhendo já. Nós estamos na segunda viagem missionária e ele já colhia frutos da primeira viagem missionária. Aqui nós temos, então, alianças, e não adianta se aprofundar aqui muito, porque na lição de número 12 nós vamos retornar fazendo um aprofundamento dessas conexões. Temos aqui, então, a citação de alguns amigos que ele vai conseguindo ao longo da trajetória. Olha, eu nem comecei ainda a lição propriamente dita e o meu tempo já chegou pela metade. Então, vocês vão precisar otimizar justamente o tempo na hora de abordarem sobre certos assuntos. Então, é necessário aqui destacar no ponto primeiro as novas pessoas, o encontro com as novas pessoas. E, é claro, nesse encontro com as novas pessoas, temos alguns nomes aqui que é muito conhecido, mas que, para o detalhar de Atos 16, é necessário parar e refletir um pouquinho. Tá? Lembrando que essa viagem missionária, acompanhe no mapa, por favor, essa viagem missionária, ela se estende, tá? Então sai aí de Jerusalém, passa por Antioquia, e aí nós temos as duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, e passa por Troades, chega em Filipos, que é justamente de onde nós paramos, já que na semana passada trabalhamos Atos 15 e 16, agora a gente começa com 16. Então, é aqui de Filipos que a gente tem a partida, né, dessa lição, que é sobre o registro, o diário da viagem missionária. Então, podemos dizer aqui o diário de bordo. E aí a gente tem Filipos, Anfípolis, Bereia, Tessalônica, Coríntio, passando, é claro, antes de Coríntio, em Atenas, capital da Grécia. E é justamente aqui que vocês poderão utilizar um outro mapa. Tá? Eu estou disponibilizando para vocês o mapa da segunda viagem missionária de Paulo, mas vocês podem utilizar um mapa atual, colocar por cima, sobrepor, e os vossos alunos vão perceber que a região da Bereia, Tessalônica, Coríntio, estão justamente na região grega, né, na região da Grécia. Então, vocês poderão explorar geografia atual, geografia bíblica e colocar cada cidade
numa situação de explorar aqui as características de cada uma. Como, por exemplo, Bereia, que o povo analisava o escrito, Tessalônica, que Paulo lá precisou trazer uma exposição para que eles não ficassem ignorantes quanto aos que já haviam morrido, não ficar ignorando quanto ao arrebatamento da igreja. E Corinto, né, a igreja que tinha muitos dons espirituais envolvidos, mas que havia dificuldades, que havia arengas, que havia rixas, que havia problemas na igreja. Então, vocês podem explorar particularmente cada uma, é claro, não explorar muito, porque senão foge dos objetivos e não dá tempo para ver toda a lição, tá bom? Aqui no primeiro ponto, o encontro com novas pessoas, nós temos algumas pessoas que se destacam, e aqui eu coloquei para vocês, lá em Derbe e Listra, conheceu, né, pelo menos traz aqui para a gente, que convidou, não é conhecer, mas convidou Timóteo para seguir a viagem com ele. Né? Então, nós temos aqui a ideia de que Paulo, por onde vai passando, ele vai conhecendo e percebendo os talentos, vai chamando, né? Vai convidando. E nos dá uma lição, porque tem gente que tem dificuldade, né? Vê alguém talentoso, aí não quer convidar para ajudar, porque pensa que o talento daquela pessoa vai se sobrepor, vai abafá-lo e ninguém vai querer mais ouvi-lo ou trabalhar com ele. Mas deixa de coisa, porque Deus há de usar quem quiser usar. E, claro, né, os nossos adolescentes precisam entender que tanto eles têm talentos, como também outras pessoas têm talentos, e Deus utiliza de todos eles. E aí, depois que chama o jovem Timóteo, né, claro, Timóteo, ele é um aluno de Paulo, e Paulo utiliza para a obra de missão também, e deixa mais na frente Timóteo com a igreja que estava lá em Éfeso. Não é? Então, a gente tem isso aí. Aqui a gente tem ainda que Paulo conheceu a vendedora de púrpura, Lídia. Tem também Jasão, que aí mais na frente vai ser Jason ou Jazão, não tem problema. Outros e outros personagens, como por exemplo Dionísio, aqui vai aparecer também Dâmaris. Então, esses personagens que Paulo conheceu e que vai utilizando ao longo das suas jornadas e pregações. Então, é necessário entendermos que Deus coloca pessoas para nos ajudar, mas cabe a gente reconhecer que essas pessoas estão lá para nos ajudar. São várias pessoas aqui citadas. Na lição aparece algumas possibilidades. Eu não gosto de explorar a possibilidade, porque gera dúvida. Né? Uma delas, por exemplo, é colocado aqui, que Jasão pode ser um dos 3 parentes que Paulo mencionou em Romanos 16 e 21. Pode ser, não quer dizer que é. Então, eu prefiro não explorar, tá bom? Mas aí cabe a cada um de vocês. Tópico 2 da lição, tenho 2 minutinhos para a gente fechar. Tópico 2, a parada em Filipos. E essa é mais marcante, porque essa parada em Filipos é a parada em que Paulo e Silas vão para a prisão, por conta de expulsar um demônio, não é? De expulsar ali alguém que estava incrustado, que estava tomando posse de uma moça que tinha o espírito lá de adivinhação. Paulo expulsa e os seus senhores, os senhores dessa moça, não gostam e acabam levando Paulo e Silas para as autoridades, desrespeitando a questão da naturalidade de Paulo, ou nacionalidade de Paulo, mas isso é um outro momento que vocês podem explorar também. Mas eu sugiro aqui, nesse momento, que vocês aproveitem os vossos adolescentes e possam cantar alguma canção que tem essa temática. Né? Inclusive, anotei aqui para vocês, tem a canção Paulo e Silas, de Léo Dourado, e tem a canção Terremoto Santo, de Elaine de Jesus. Então, vocês podem trabalhar, e se não der para trabalhar aí
na lição propriamente dita, mas ensaia com os vossos adolescentes, pede aí o vosso dirigente, superintendente, para no final da lição da escola dominical, os jovens, aí os adolescentes ou as adolescentes cantarem, fazendo gestos ou não, uma dessas canções. E é interessante, motiva e fecha aí a lição. Tá? Lembrando que ainda nesse episódio do cárcere, Paulo ainda consegue ganhar uma família para Jesus, já que ganha a pessoa que estava responsável por manter Paulo e os outros presos, né, o carcereiro. E ele, abismado, pergunta o que deveria fazer para ser salvo. Paulo responde, Atos 16:31, apenas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, ou tu e a tua família. Tá bom? Tópico 3, a parada em Tessalônica e Bereia. Vocês fecham aí com exemplos daquilo que os irmãos de Bereia e de Tessalônica tinham de diferenciais em relação a outros irmãos por onde passou. Não dá tempo, voltando aí para o mapa, não dá tempo fazermos todo o comentário, já que depois de Tessalônica, aqui a gente tem Atenas, Corinto, Éfeso, Rhodes e depois Cesareia, chegando por fim em Jerusalém. Então não dá para comentar ponto a ponto, parada por parada, mas dá para comentar alguns e, é claro, sei que Deus dará sabedoria a cada um de vocês para poder trabalhar de uma forma cativante os vossos alunos. Que Deus vos abençoe e use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.